passados e desse presente, cheio de esperança, abre uma perspectiva para o futuro, dando assim conforto e consolação aos que ainda têm de viver de opressão. Fala-se, ainda, do Apocalipse de Pedro, considerado apócrifo, vazado em forma epistolar, a feitura de evangelho. O texto grego do fragmento descoberto entre 1886 e 1887, encerra singulares discordâncias e parece ter sido reescrito. Esse Apocalipse refere-se à volta de Jesus, à ressurreição dos mortos e ao juízo final. O Apocalipse de Pedro conseguiu alcançar considerável divulgação tanto no Oriente como no Ocidente, tendo sido objeto de citação por Clemente, um dos chamados pais da Igreja. Método considerou inspirado pelas forças espirituais superiores e, até meados do século V, lido em algumas igrejas da Palestina. Um outro apóstolo, Tiago, escreveu um Apocalipse. É um diálogo que teria havido entre ele e Jesus, em parte antes da morte do Mestre de Nazaré e outra durante o retorno de Jesus em corpo sutil, fato erroneamente rotulado de ressurreição. Tiago receberia de Jesus avisos sobre seus futuros padecimentos e uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. Tomé também escreveu um Apocalipse, a feitura de epístola, rejeitado pelo Decretum Gelasianum. O texto original, em grego, se perdeu, restando, apenas, sobre esse Apocalipse, duas versões latinas. Descreve, louvando-se no Apocalipse de João, os sinais dos 7 dias precedentes do fim do mundo. No 6º dia, Jesus retornará, e os justos ressuscitarão. O 8º dia é reservado para a destruição do mundo. Concepção atávica e doentia de tantos quantos místicos que, através dos séculos, prevêem, para a Terra, uma hecatombe total, como se este nosso planeta fosse o centro do universo e a imortalidade da alma nada realmente signifique. Destaca-se, ainda, neste contexto, o Apocalipse de Paulo, também considerado apócrifo, escrito em estilo epistolar. A sua introdução reporta-se à descoberta desse Apocalipse, no ano 388, depois de Cristo, no subsolo da casa de Paulo, em Tarso. Existem versões cópias, siríacas, armênias e eslavas. A versão latina, mais completa e mais antiga, serviu de base a muitas outras reelaborações, em geral, resumidas. Nesse Apocalipse o apóstolo de Tarso recebe a missão de pregar a penitência à humanidade, cujos pecados estremecem os céus. Relata, também, a feitura de Dante, uma viagem de Paulo às regiões celestiais, recebe revelações sobre a sorte das almas nas esferas espirituais. A cultura pré-colombiana. A cultura pré-colombiana é de origem remota. O período clássico, 250 a 950, corresponde ao florescimento dessa civilização. Entre os povos que integram a cultura pré-colombiana destacam-se os astecas e os maias. Quem pretender definir os aspectos apocalípticos desses dois povos, deverá recorrer a 4 fontes básicas. A. Crônica e lendas, como as profecias dos anos Tuns, os livros do Shilambala de Tizimi, Mani e Shumael, os anais de Contitlan e a lenda dos 4 sóis, Códice Shimapopoca, e indiretamente, o Popovo, a Bíblia Maia. B. Indicações astrológicas e proféticas nas inscrições lapidares, escrita hieroglífica encontrada nas paredes das construções pré-colombianas, sobre a data em que termina o grande ciclo calendarial maia. C. Indicações astrológicas e proféticas da famosa pedra solar azteca. D. Indicações astrológicas e proféticas baseadas em cálculos astronômicos, apoiadas na tradição cultural e que estão contidas em tiras de papel, lâminas, denominadas códices. Dos muitos astecas, 2 códices se destacam, o Códice Shimapopoca e o Vaticanus. Quanto aos maias,
Ressaltam-se 3 manuscritos que foram preservados da destruição gerada pela colonização espanhola do século XVI, denominados Códice Troacortesianus ou de Madrid e Códice de Dresden, Alemanha, todos eles com nomes das cidades europeias em cujos museus estão cuidadosamente guardados. Embora muito já tenha sido traduzido para as línguas ocidentais, há, ainda, grandes trechos desses raros e históricos documentos que precisam ser decifrados. A língua desses povos pré-colombianos é de difícil compreensão. A sua força imagética é extraordinária. O Códice de Dresden parece ter sido uma das mais efetivas preocupações dos especialistas em cultura pré-colombiana. Possui 74 páginas, dobradas em forma de sanfona, constituindo uma referência para os sacerdotes astrônomos maias dos acontecimentos do passado a fim de que se pudesse calcular, por técnicas preditivas, os acontecimentos futuros, baseando-se em ciclos e eras cronológicas. A maioria dos especialistas concorda que esse códice foi redigido pelos maias toltecas do Yucatán, época da grande decadência da cultura maia, aproximadamente em 1300 e que muito provavelmente é uma cópia de textos ainda mais antigos. Das páginas 61 a 74, onde se inscrevem os enigmáticos números das serpentes, estão os calendários catastróficos e o fim do mundo, Apocalipse. Este códice estabelece as bases matemáticas e astronômicas para se calcular a época do fim do mundo, no conceito maia. Essas bases estão nos números das serpentes e nas tábuas de multiplicação, bem como em 3 diferentes calendários. A última página encerra esses acontecimentos, que podem ser ilustrados pelos deuses que o representam, uma deusa maligna, com o poder de desencadear um dilúvio, e um deus guerreiro, sinal de que nessa ocasião o mundo estaria em guerra. Um sem número de pesquisadores vem analisando, meticulosamente, esses preciosos manuscritos, de modo especial o de Dresden. Seus enigmas aos poucos estão sendo decifrados, mas os chamados números das serpentes ainda encerram profundos segredos. A profecia entre os celtas. A poção mágica de Asterix, herói gaulês de histórias em quadrinhos, não é fruto de ficção. Na verdade, os gauleses, e entre os celtas, o consumo de bebidas alucinógenas constitui um ato mágico religioso, destinado, basicamente, a estimular a inspiração poética e profética. Uma das pedras do altar de Nantes, descoberta no século XVIII, nas proximidades de Notre-Dame, em Paris, e conservada no Museu de Cluny, mostra o deus em cuja honra se celebravam essas libações na Gália. Trata-se do deus Sermunus, senhor da vegetação e, por conseguinte, da fecundidade material e espiritual. Teiconos de servo, essa galhada que cai e volta a crescer, aumentando de ano para ano, só começando a diminuir na velhice extrema, como acontece com as árvores da floresta. O deus Sermunus era considerado a alma dos vegetais. Quando se moía o trigo, ele morria supliciado, mas retornava na primavera com os brotos verdes dos cereais. Consumindo bebidas produzidas com os grãos moídos, os celtas queriam incorporar a própria substância de Sermunus. O homem, embriagado, profetizava pela própria boca do deus. O mais notável de todos os profetas celtas é Merlin, o mago, celebrizado nos romances da Távola Redonda. Merlin, Merdin, nasceu, conforme a tradição, de uma sacerdotisa que transgrediu seu voto de castidade e atribuiu a gravidez a um espírito. Nasceu na Escócia, na segunda metade do V século, depois de Cristo, e se tornou o bardo titular do chefe do clã Gwendolen. Quando a Escócia foi invadida pelos Saxões, Merlin ficou ao lado do rei em Breisgulletic. Sendo, ao mesmo tempo, poeta, profeta e guerreiro, foi, de certa forma, afirma Gerard de Sede, L'Étrange Univers des Prophètes, o Isaías da causa céltica.
Depois da Batalha de Arderide, em 475 d.C., informa a sede, deu-se o confronto entre os chefes dos clãs. Quando Gwendolyn foi morto, Merlin, tomado de desespero, quebrou a espada. Não quis mais continuar a profetizar em seu país ocupado pelo invasor e dividido, e foi viver numa floresta. Vagueava, apoiado num cajado, cabelos compridos, ao vento, roupas, esfarrapadas, carregando uma harpa sem corda. Os anais de Cambria afirmam que Merlin morreu louco. Há quem garanta que ele teria ido para Armósica, que hoje é chamada Floresta de Paim-Ponte. E mencionam, tais fontes, que ele se acompanhava pela fada Viviane. Sabe-se, com certeza, que Merlin jamais se recuperou do trauma causado pela batalha fratricida de Arderide. Tenho cabelos ralos, minhas vestes não me aquecem. O vale é meu paiol, mas não tenho trigo. Não tenho safra no verão. Depois da batalha de Arderide, nada mais me emociona. Mesmo que o céu caia ou o mar transborde. A tradição céltica, que é riquíssima, atribui a Merlin as obras poético-proféticas, Tispomiers as Macieiras, e Le Livre Noir de Carmarthen, Livro Negro de Carmarthen, e um diálogo entre Merlin e Taliesin, filho de Queriden, a possuída pelos deuses. Deve-se esclarecer que os romancistas franceses da Idade Média, criadores do Merlin das lendas, atribuíram ao mago uma série de profecias, consideradas apócrifas. O certo é que o nome de Merlin atravessou os séculos, em meio a um fantástico clima de mistério e fantasia, tornando-o um ser lendário de extraordinária presença nos fastos da história, não apenas da velha Escócia, de tantas e fascinantes lendas, mas da própria humanidade. Merlin e Joana d'Arc. Entre as predições de Merlin sobre coisas que viriam a acontecer, destaca-se a que se refere a Joana d'Arc, uma donzela maravilhosa que virá do Nemus Canutum para a salvação de nações. Esclareça-se que Nemus é uma palavra de origem latina e significa bosque, e Canutum, vocábulo latino, que significa branco ou encanecido, antigo. Joana d'Arc nasceu em 1412, numa herdade que fica na margem do rio Bois-Chesnu, em Domremy, França. Bois significa bosque e Chesnu é a expressão do francês arcaico que significa branco ou encanecido. A propósito, Joana d'Arc é reconhecida, por seu turno, como uma profetisa. No curso de sua brilhante e dolorosa carreira militar, ouvia vozes e tinha visões em que era avisada para tomar esta ou aquela decisão e o que o futuro lhe reservava e a própria França. Essas vozes e visões começaram a partir do momento em que donzela de Domremy entrava na adolescência. Nessa ocasião Joana ouviu uma voz que parecia sair de uma nuvem, dizendo que ela iria realizar coisas maravilhosas. Ela fora escolhida para ajudar ao rei da França. Para tanto ela iria usar roupas de homem e pegar em armas, e comandar um exército. Pouco tempo depois a profecia por voz direta se concretizava, integralmente, para espanto de todos. Joana teve pressa de levar a termo a sua missão, porque ela sabia que o seu tempo, no particular, seria escasso. Ela mesmo vaticinava, tenho pouco tempo. 1 ano ou pouco mais. Daí a sua prisão decorreram, apenas, 13 meses. As histórias sobre a faculdade premonitória de Joana são muitas. Entre as quais destacamos a seguinte: próximo ao castelo de Chinon, ela se encontrou com um homem a cavalo que a insultou com palavras duras. Joana, calmamente, lhe disse, em nome de Deus, você pragueja quando se encontra tão perto da morte. Nem bem decorrera 1 hora desse incidente, o agressor caiu no fosso do castelo e se afogou. Em 1430, no ápice de seus magníficos triunfos militares, as vozes, que dela não se afastavam, disseram-lhe que a sua missão havia terminado. Logo em seguida ela foi posta a ferros pelos seus próprios compatriotas, sendo julgada em Rouen. Foi condenada à fogueira por um tribunal de inquisição presidido por Pierre Cauchon,
bispo de Belvais. No dia 30 de maio de 1431, armou-se uma fogueira na Praça do Velho Mercado, em Rouen, onde se consumiu, aos olhos da estupidez humana, a jovem profetisa francesa, que pagou com a morte, morte infamante, o amor que voltava ao seu país. Este momento do martírio de Joana foi imortalizado por Claudel, em seu oratório, Joana na Fogueira. Os profetas escandinavos. As antigas narrativas religiosas nórdicas também reservam considerável espaço à profecia. Os Edas. Existem os Edas poéticos e os Edas prosaicos. Não mostram apenas os próprios deuses entregue ao jogo das adivinhações, mas encontram-se neles notáveis profecias cosmológicas que se referem ao Ragnarok, a saber, o crepúsculo dos deuses, ou melhor ainda, ao fim dos tempos. Eis a descrição desse acontecimento, um verdadeiro apocalipse, que inspirou Wagner, 1813 a 1883, o imortal autor de Tristão e Isolda. Então, Ganglari disse, o que há a respeito do Ragnarok? Até agora nunca ouvi falar nisso. Ar respondeu, há muita coisa a dizer. Primeiro teremos um inverno que se chama Fimbulvetr, inverno terrível. Então torvelinhos de neve cairão de todas as direções do vento. Teremos um frio rígido e ventos cruéis, e o sol não aparecerá. Teremos 3 invernos seguidos, sem verão entre um e outro. Mas antes virão os outros 3 invernos, e haverá grandes batalhas no mundo inteiro. E os irmãos matarão uns aos outros, movidos pela ganância, e ninguém poupará seu pai ou seu filho em matéria de assassinato ou de incesto. Em seguida, acontecerá um fato muito notável: o lobo engolirá o sol, e os homens descobrirão que isso lhes traz grande prejuízo. Outro lobo engolirá a lua, e isso será também um prejuízo. As estrelas desaparecerão do céu. É preciso dizer que a terra tremerá. O mar se quebrará sobre a terra, porque a serpente de Midgard se contorcerá em sua fúria de gigante e subirá à terra. Quando isso acontecer, Heimdall se levantará e soprará com todas as suas forças em Gjallarhorn. Chamará todos os deuses e eles se reunirão em conselho. Então Odin cavalgará até a fonte de Mimir e lhe pedirá conselho, para si próprio e para o seu exército. O freixo Yggdrasil tremerá, e nenhuma criatura no céu e na terra estará livre do pavor. Os ases, deuses escandinavos da natureza, e todos os Enir já colocam suas armaduras e se dirigem para a batalha na planície. Na frente cavalga Odin com seu elmo de ouro e a bela cota de malha, e sua lança Gungnir. Está indo ao encontro do lobo Fenrir. Esse fim de mundo, porém, será seguido por sua regeneração. No E poético, o vidente profetiza a volta dos velhos tempos, depois de Ragnarok. Vejo emergir pela segunda vez, uma terra de ondas, eternamente verde, as cascatas caem, a águia plana no alto e, nas montanhas, apanha os peixes. Os ases se reúnem na planície de Di. Falam na grande serpente, rememoram os grandes feitos e as antigas runas de Fimbulti. Lá se encontrarão, entre as folhagens, as maravilhosas mesas de ouro que as pessoas tinham nos dias de outrora. Les Religions de Europe do Norte, citada por Gerard de Sede. Identifica-se nos Edas uma intrigante encenação dos ciclos reencarnatórios, que se encontra na base do autêntico e espiritualmente inspirado profetismo. Profetas da Idade Média e da Renascença. Dentre os profetas que despontaram na Idade Média e na Era do Renascimento destacam-se as figuras de Roger Bacon e Robert Nichon, ambos ingleses, e o italiano Leonardo da Vinci. Roger Bacon. Roger Bacon, filósofo e profeta inglês, nasceu em Chester, Somerset, em 1214, e faleceu em Oxford em 1292. Cognominado Doctor Mirabilis, estudou nas universidades de Oxford e de Paris. Após ter lecionado, por algum tempo,
Em Oxford foi obrigado a deixar a cátedra, estabelecendo-se em Paris, França, onde levou uma vida agitada. Roger Bacon era de temperamento forte e crítico, o que lhe valeu sérios contratempos com as autoridades eclesiásticas de sua época. A sua obra mais importante é a chamada Opus Majus, publicando, ainda, Opus Minus, e a Opus Tertius, todas condenadas pela Inquisição. É um dos maiores representantes da ciência experimental de seu tempo, e foi o primeiro a perceber a inexatidão do calendário juliano e os pontos vulneráveis do sistema de Ptolomeu. O filósofo. Para Roger Bacon, o sentido primordial da filosofia e das ciências é explicar a verdade revelada na Escritura. Unest tantum sapientia perfecta quo in sacra scriptura totaliter continetur. Deus ensinou aos homens a filosofar, pois eles por si sós não conseguiram, mas a malícia humana fez com que Deus não manifestasse plenamente as verdades e estas se misturassem com o erro. Por isto, a sabedoria verdadeira encontra-se nos primeiros tempos e por isso há que buscá-la nos filósofos antigos. Bacon reconhece três modos de saber: a autoridade, a razão e a experiência. A autoridade dá-nos a crença, a razão proporciona a compreensão das coisas que formam o objeto de crença, a experiência constitui a fonte mais sólida da certeza. Conforme Bacon, deve-se entender por experiência não apenas a que se alcança pelos sentidos externos e nos oferece o mundo corpóreo, mas também a experiência proporcionada pela iluminação interior. O profeta. Em sua Epístola de Secretis, editada em 1268, Bacon profetizou as seguintes invenções: automóvel. Carruagens se deslocarão com incrível rapidez sem o auxílio de animais. Elevador. Um engenho pelo qual o homem poderá subir ou descer qualquer parede. Pontes penseis. Sem pilares ou qualquer apoio. Navios. Barcos poderão ser impelidos sem remos nem remadores, de tal forma que naus de grande porte navegarão rios e mares sob o governo de um único homem, mais celeremente que se fossem tripulados. Submarino. Possibilitará ao homem viajar no fundo do mar. Avião. Instrumento de voar no qual um homem, sentado confortavelmente e meditando em qualquer tema, poderá singrar os ares com asas artificiais à feição de aves. Bombas. Um material apropriado em quantidade moderada, não maior que o polegar de um homem, faz um ruído horrível e um fortíssimo clarão. Toda uma cidade ou um exército inteiro pode ser destruído. Essas previsões foram expressas 200 anos antes de Leonardo da Vinci. Cristóvão Colombo teria se baseado nas previsões de Roger Bacon, que afirmava ser o mar entre o fim da Espanha a oeste e o começo da Índia a leste navegável em muitos poucos dias, se os ventos forem favoráveis. Reagindo às injustas perseguições de parte dos seus superiores da ordem franciscana, escreveu a Papa Clemente IV, relatando que era vítima da incompreensão de seus companheiros eclesiásticos, justificando que suas descobertas científicas não contrariavam os dogmas da Igreja, a propósito, criados à luz das conveniências humanas e do entendimento tacanho das leis naturais. O Papa se sensibilizou com a situação de Bacon, solicitando que lhe enviasse, a apreciação, secretamente suas teorias. A Sorrelfa, longe, então, da vigilância sistemática de seus pares, o filósofo elaborou, rápido e eficientemente, 3 compêndios científicos: Opus Majus, Opus Minus e Opus Tertius. O chefe da Igreja Católica leu os trabalhos de Bacon, morrendo um ano depois, em 1268. O novo Papa Gregório X, que subiu ao trono com o falecimento do Papa Clemente IV, não aprovando a atitude de seu antecessor, ordenou que se queimassem, auto de fé, os livros de Roger Bacon. O Tribunal da Inquisição condenou o talentoso e genial franciscano a 14 anos de prisão. Libertado em 1292,
Viveu mais 2 anos e faleceu em Paris. Robert Nichon. O jovem profeta inglês Robert Nichon era um camponês retardado e analfabeto. Filho único de pequenos agricultores do condado de Cheshire, Nichon nasceu em 1467. Ainda adolescente iniciou-se no trabalho rude da lavoura, única ocupação, julgava a sua família, à altura de seu retardo, comparável, dizia-se, à inteligência dos animais de tração. Acrescente-se que Robert Nichon comia desbragadamente e era medonho, assustando as pessoas que o viam pela primeira vez. Sua cabeça era imensa e irregular e seus olhos pareciam que iam saltar das órbitas. Certo dia previu, com admirável precisão, a morte de um animal da fazenda vizinha. Impressionado com o fato, Lord Cholmondeley, espécie de prefeito em Cheshire, levou-o para sua propriedade, na localidade de Royal Valley, a fim de se certificar dos seus dons proféticos. Nada de extraordinário aconteceu, retornando Nichon ao seu arado. Certa ocasião, porém, quando estava trabalhando no roçado, parou, de repente, e se quedou, pensativo, a olhar para o alto. Não falava nada. Apenas perscrutava o céu. O capataz desceu-lhe, no lombo, as correias que usava para estimular os animais. Nichon permaneceu impassível. Uma hora levou nesse êxtase, como se nada existisse à sua volta, levando o capataz, e as pessoas que acorreram ao local, ao desespero. Mais tarde, disse que viu coisas que não sabia explicar, e que nenhum homem viu. O que o profeta de Cheshire vira eram flases da história futura da Europa, especialmente da Inglaterra, a exemplo da Guerra Civil Inglesa de 1642, o grande incêndio de Londres em 1666, também previsto por Nostradamus, a Restauração, período caracterizado pela volta da monarquia após a morte de Cromwell, e marcado pela retomada do poder por Carlos II, rei da Inglaterra de 1660 a 1685. Nichon viu, também, o reinado de Guilherme de Orange e a Revolução Francesa. Em 22 de agosto de 1485, Robert Nichon realizava seu habitual trabalho na lavoura, quando, sem nenhuma razão, parou e mais uma vez, perscrutou o céu. De repente, começou a pular pelo campo, gritando e agitando seu chicote como uma espada. Vamos, Ricardo! Avante, Henrique! Avante com a tropa! Agora, Henrique, com toda a tropa! Por sobre o fosso, Henrique! Por sobre o fosso, e a batalha está ganha! Com um sorriso arrematou, a batalha terminou. Henrique venceu. E retornou ao seu arado, como se nada tivesse acontecido. Naquele mesmo dia, 22 de agosto de 1485, na localidade de Bosworth, o conde de Richmond vencia e matava em cruenta batalha o cruel Ricardo III, e se tornava o rei Henrique VII. A profecia de Robert Nichon se cumprirá integralmente, causando estupefação a todos que dela tomaram conhecimento. Alguns dias depois, ele saía, desesperado, batendo de porta em porta rogando que o protegessem dos homens do rei. Eles vão me prender. Eles vão me matar de fome. Ninguém deu importância aos apelos do profeta. Como é que Henrique VII iria se importar com um sujeito tão insignificante, e, ainda mais, convocá-lo à corte? E, se assim acontecesse, por que morreria de fome no Palácio Real, onde imperava a fartura? Pouco tempo depois, emissários do rei chegavam a Cheshire à procura de Robert Nichon, levando-o, sob a admiração de todos, para a corte. Henrique VII tivera conhecimento da profecia e queria interrogar Nichon sobre alguns detalhes que ele julgava importantes. Nichon tornou-se um dos favoritos do rei. Um escriba o acompanhava noite e dia, atento a qualquer manifestação profética. Ele, em verdade, predisse muitos acontecimentos,
incluindo uma invasão da Inglaterra por soldados com chifres nos capacetes. A parte do castelo real de que mais gostava Nichon era a cozinha. Sempre com fome, e para o desespero dos cozinheiros, devorava tudo o que encontrava pela frente, até mesmo os pratos feitos, com esmero, para o rei. Certa ocasião, corria o ano de 1485. Henrique VII saiu à caça, ficando 2 semanas ausente. Os cozinheiros, que não suportavam mais os reiterados ataques de Nichon à despensa real, resolveram trancafiar o profeta em um cubículo e se esqueceram dele. Quando o monarca retornou, sentindo a falta do profeta, perguntou por ele. Descobriram-no no tal cubículo morto de fome e desidratado. Nichon à época, estava na plenitude de seus 18 anos. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, contemporâneo de Copérnico e Cristóvão Colombo, nasceu em Vinci, aldeia da Alta Toscana, perto de Florença, em 1452, uma das regiões mais belas da Itália do Norte, e morreu em maio de 1519. Seu pai, Piero, exercia a profissão de notário e era muito estimado dos habitantes da pequena aldeia. Antes do casamento, tivera Leonardo. A mãe, Catarina, uma humilde camponesa, vivera com o filho durante 5 anos, quando Piero, assumindo publicamente a paternidade, se encarregou de sua manutenção e educação. Leonardo já estava com 20 anos, quando Piero se casou com Albiera Amadori, que lhe não deu filhos, falecendo pouco tempo depois do consórcio. Leonardo viveu por alguns anos em Florença, aprendendo a arte de pintura com o mestre Andrea del Verrocchio, que não escondeu entusiasmo assim que constatou o extraordinário talento do jovem Da Vinci. Queria, de fato, tornar-se um dos mais geniais artistas de todos os tempos. Aquela época, Florença estava sob o governo e o domínio político da família Médicis, mas exatamente de Lorenzo de Médicis. Leonardo sentia que precisava lutar, e muito, para conquistar um destacado lugar entre os pintores de sua época, especialmente quando refulgia a genialidade artística do próprio Verrocchio e de Botticelli. Em 1582, Leonardo partiu para Milão e ofereceu ao duque Ludovico, o Mouro, seus serviços de engenheiro militar, escultor e pintor. Eis alguns trechos da carta escrita por Leonardo da Vinci, vide a obra de José Apostino Nogueira, ao Duque de Milão, em que se observa, flagrantemente, o seu espírito profético. Meu ilustríssimo senhor, tendo visto e observado, com atenção, as provas do que mestres e autores consideram instrumentos bélicos, venho oferecer-lhe meus préstimos, afirmando que sou capaz de executar as coisas que relaciono a seguir. Sei construir pontes leves, resistentes e fáceis de serem transportadas que possibilitarão, quando necessário, a retirada militar. Sei também como queimar e destruir as dos adversários. Sei como abrir caminhos estreitos e subterrâneos, mesmo por baixo de fossos e rios, sem quaisquer ruídos. Sei fazer carros revertidos, seguros e inatacáveis que, ao penetrarem por entre os adversários com sua artilharia, farão com que se dispersem, permitindo a invasão da infantaria sem grandes riscos ou impedimentos. Se necessário, poderei fazer morteiros, bombardas, precursores dos modernos canhões. Construirei, ainda, outras máquinas de boa eficácia até agora desconhecidas. E, no tocante aos combates marítimos, construirei máquinas para ataque e defesa bem como navios que resistirão aos projéteis arremessados pelas mais possantes bombardas. E se alguma das coisas enumeradas possa parecer a alguém irrealizável e impossível, estou disposto a prová-la com experiências em sua presença e no local designado. Recomendo-me, humildemente. Leonardo da Vinci. O Duque de Milão, consultando o astrólogo da corte, Ambrosio de Rosati, sobre as propostas de Leonardo, respondeu:
é um maluco a escrever uma série de desatinos. E arrematou: terei um grande prazer em desmascará-lo. No diálogo que houve entre o Duque Ludovico e Leonardo, na presença de Ambrosio de Rosati, o futuro êmulo de Miguel Ângelo se saiu maravilhosamente bem, a ponto de o Duque fazer-lhe recusável convite para integrar o seu staff na corte de Milão, a despeito das disposições em contrário do invejoso Ambrosio. Leonardo da Vinci vivia em permanente entrevero com os eruditos da época. Repetia-se, com frequência, o acerbo diálogo que mantivera com o astrólogo Ambrosio de Rosati, prevalecendo, sempre, a inteligência e a força visionária do autor de A Gioconda. Esse espírito inquieto e irreverente incomodava a sua época, onde se sentia profundamente deslocado. Certa ocasião, apresentou, aos professores da Universidade de Pávia, um aparelho voador, inspirado na teoria científica do voo dos pássaros. A geringonça parecia um morcego gigantesco. Um homem montado na máquina, com os pés em estribos, imprimia movimento às asas por meio de um sistema de alavancas, roldanas e cordas. E guiava o leme com a cabeça. Os professores examinaram o aparelho voador e declararam que aquilo não passava de uma loucura. Leonardo tentou, a todo custo, demonstrar a eficiência do aparelho, estabelecendo um paralelo entre ele e o voo dos pássaros. Em seguida, Leonardo abriu um armário e retirou um pequeno aparelho que construíra com papel e arame. Deu-lhe corda e soltou. A maquinazinha, voando, percorreu todo o comprimento da sala. Os professores, aterrorizados, agruparam-se em um dos cantos do ambiente. O pequeno aparelho era uma espécie de helicóptero que se sustentava no ar pela ação direta de hélices de eixo vertical. Os professores de Pavia se retiraram apressadamente, como se fugissem de um bruxo, que tivesse parte com o demônio. Na verdade, Leonardo da Vinci estava, profética e objetivamente, demonstrando um conhecimento estranho e misterioso do futuro, suscitando aos seus contemporâneos assombro e estupefação. Com o seu gênio inventivo e precognitivo fora precursor das casas pré-moldadas, dos planos de urbanismo, das dragas, dos veículos blindados, do paraquedas, que chegou a desenhar como hoje é. Descreve, em seus estudos, as leis que regulam os movimentos dos ventos e das correntes marítimas, a transmissão do som em ondas através das camadas atmosféricas. Definiu, ainda, a teoria física das ondulações que, na atualidade, é base da hipótese que explica a transmissão radiotelefônica. Ademais, o gênio de Leonardo da Vinci fê-lo tornar-se, ainda, um dos artífices da geologia histórica, com a interpretação que deu aos fósseis. Idealizou como examinar as estrelas e vê-las em sua forma real através de pequeno orifício feito em papel, e construiu um tubo acústico, pelo qual o Duque de Milão podia ouvir tudo o que se falava em todo o Palácio Ducal. O gênio inventivo de Leonardo da Vinci transforma-o no mais hábil profeta de todos os profetas. Ele não apenas predisse o que ia acontecer no futuro, mas, em verdade, ele trouxe o futuro para sua época, desafiando o tempo. Fora o único a realizar essa formidável proeza. Quem teria sido Leonardo da Vinci, um viajante do tempo, como rezam as lendas de Fouillé, aplicáveis, também, a José de Arimateia e ao Conde de Saint-Germain. As profecias de Nostradamus. Michel de Notre-Dame, que mais tarde latinizou seu nome para Nostradamus, nasceu em 1503, em Saint-Rémy-de-Provence, perto de Avignon, França, e faleceu em 1566. Sua família, de origem judia, converteu-se ao cristianismo, por força das perseguições. Estudou medicina em Montpellier. Levando 12 anos de uma vida errante no sul da França, acabou por fixar-se em Salon, perto de Ache. Médico brilhante, combateu com êxito, recusava-se a sangrar os pacientes, uma prática comumente usada,
e inócua, no século XVI, uma epidemia, peste, oportunidade em que divulgou seu receituário a que deu o título de Fardemetes. Mais tarde abandona a medicina, para desgosto de seus inúmeros pacientes, e se entrega ao estudo das ciências ocultas. Redigiu profecias em excelentes versos, dos quais publicou 7 centúrias em 1555. Essas obras, consideravelmente aumentadas, apareceram por diversas vezes. A morte de Henrique II era predita numa dessas quadras que o fizeram cumulado de honras e riquezas por todos os soberanos da Europa. Diversas obras tentaram dar a chave da linguagem sibilina do profeta. Costuma-se citar a de autoria de Ignand, a concordância das profecias de Nostradamus com a história 1593. Seu irmão João, que faleceu em 1590, era procurador no parlamento e foi um cancionista de renome. Deixou vidas dos mais célebres e antigos poetas provençais que floresceram no tempo dos condes da Provença 1575. Para melhor entender Nostradamus é preciso ler seus 2 prefácios. O primeiro prefácio é dedicado ao seu filho César, pois Nostradamus sabia que não lhe restaria tempo para discutir com ele as profecias. César era seu filho temporão. Seu pai ultrapassava o 52º ano de idade quando ele nasceu, e só lhe restavam 11 anos de vida. O segundo prefácio é dedicado ao rei francês Henrique II, 1547 a 1559. Trata-se do mesmo rei que defendeu o vidente das terríveis autoridades eclesiásticas. Henrique II perdeu a vida depois de ser ferido num torneio, por ter feito pouco caso do aviso de Nostradamus. Este predissera que o monarca seria ferido nos olhos. Eis alguns trechos de ambos os prefácios. Prefácio ao filho César. Vida e saúde. Tua chegada tardia, meu filho César Nostradamus, me leva a registrar por escrito o que venho acumulando há anos em costumeiras vigílias noturnas. Que seja teu legado após a morte física de teu pai. O que chegou ao meu conhecimento através da essência de Deus, e das revoluções astronômicas, deve beneficiar toda a humanidade. Por ter sido vontade de Deus de te fazer vir a este mundo, és incapaz de compreender, com teu pouco entendimento, o que eu teria que explicar. Portanto, só posso te deixar por escrito o que o decorrer do tempo desgastaria, tornando-o irreconhecível. Mas o dom hereditário de prever coisas ocultas está encerrado em meu íntimo. Também é preciso levar em consideração que os acontecimentos da humanidade são sempre incertos, e que tudo é regido e governado pelo inconcebível poder de Deus. Acerca da capacidade de discernimento, que se completa com a capacidade de discernimento divina, quero revelar-te o seguinte. Só quem sabe dos acontecimentos futuros está em condições de refutar com firmeza as ilusões fantásticas que podem surgir. As peculiaridades dos locais avistados podem ser registrados na memória por inspiração divina. Depois, estes registros são confrontados com os sinais celestes, a fim de determinar a época que lhes corresponde. São, portanto, 3 passos: saber oculto, talento e capacidade e poder divino. E diante da face de Deus, presente, passado e futuro, em perpétua alternância, se fundem para constituir a eternidade. Pois tudo está claro e evidente diante de teus olhos. Por isso, meu filho, poderás compreender facilmente, a despeito de teu ainda frágil entendimento, que as coisas futuras podem se anunciar através das luzes celestes noturnas, que são naturais, e através do espírito da profecia. E Nostradamus termina com estas palavras: preciso terminar, meu filho. Aceito o presente de teu pai Miguel de Nostradamus. Espero que saibas entender claramente cada uma das profecias contidas nas quadras. Que Deus te conceda a vida eterna, e real e duradoura felicidade. Salom, 1º de março de 1555.
Prefácio ao Rei Henrique II. As últimas 3 centúrias 8, 9 e 10 Nostradamus dedica ao rei francês Henrique II. Henrique II faleceu em consequência das feridas sofridas durante um combate, em um torneio, com um jovem oficial de nome Montgomery, capitão da guarda escocesa do rei. A dedicatória é vazada nestes termos: ao invencível todo-poderoso e cristianíssimo Henrique II, rei da França. De Miguel de Nostradamus, muito respeitoso e obediente servidor e súdito. Vitória e justiça. As inspirações proféticas noturnas nascem de um instinto natural. Foram redigidas em versos, no entanto, o ardor poético supera as regras da boa arte de versejar. A maioria dos versos foi posta em consonância com cálculos astronômicos. Abrangem anos, meses, semanas, e referem-se a regiões, zonas e a maioria das localidades e cidades de toda a Europa. Referem-se também a regiões da África, e parte da Ásia, até onde as mudanças vindouras provocarem alterações climáticas para muitas dessas regiões. Além disso, os versos oferecem pontos de vista naturais variados. Alguns objetarão: para o vulgo, o ritmo dos versos é tão fácil de entender quanto é difícil compreender seu sentido. A maior parte das quadras proféticas, meritíssimo rei, é deliberadamente obscura, para que nem todos saibam como devem ser lidas, e muito menos interpretadas. Apesar disso, espero ter registrado neste trabalho os anos, cidades, metrópoles e regiões nas quais ocorrerá a maior parte do que profetizei, principalmente entre 1585 e o ano de 1606. Começo com a época atual, 14 de março de 1547. Daqui perscruto o futuro longínquo até o acontecimento que, após cuidadosos cálculos, prevejo para depois da entrada do 7º milênio. Então, conforme indicarem meus cálculos astronômicos e meus conhecimentos, os inimigos de Deus e da Igreja começarão a aumentar desordenadamente. Tudo isso foi augurado e calculado em dias e horas escolhidos, e depois resumido da melhor maneira que me foi possível. É o dia de Minerva, a deusa da sabedoria, que não recusou seu generoso amparo. Registrei aproximadamente tantos acontecimentos futuros quanto passados, incluindo os presentes. Desta forma, no decorrer dos tempos, em toda a parte se poderá reconhecer o futuro ao que é anotado. Não há motivo para suspeitas. Não há exagero. Depois de morto, minha obra será mais apreciada do que agora que estou vivo. Mesmo que eu tiver incorrido em erros ao compulsar os séculos, ou caso as predições não corresponderem ao que cada qual gostaria de ouvir. Espero da mercê de Vossa Imperial Majestade que me conceda perdão. Testemunho perante Deus e os santos que não tive a intenção de manifestar, neste prefácio, qualquer ideia contrária à fé católica. Nostradamus queria evitar as perseguições da Inquisição, ao acrescentar os cálculos da astronomia aos meus conhecimentos. Eis algumas das mais notáveis profecias de Nostradamus. A Revolução Francesa. Em cerca de 20 quadras, Nostradamus trata da Revolução Francesa, registrando, em severas palavras, as atrocidades que seriam cometidas em nome de delirantes anseios de liberdade. Na quadra X/7, embora elogiasse o Rei Sol, culpa-o, até certo ponto, pela eclosão do movimento de revolta ao absolutismo, pelo seu desregramento, pela esbórnia, pelo enclausuramento faustoso, enquanto o povo sofria de fome, aviltado pelas doenças. Cita a data de 1792 como início de uma nova era para a humanidade, especialmente para o mundo ocidental. Eis os termos com os quais prediz-se, admiravelmente, o conflito social. Então o Bourbon provará ser muito bom. Sua pessoa traz o sinete da legalidade. Mas também odiado o sangue e nome, por isso será injustamente condenado à morte após sua fuga. Luís XVI, neto de Luís XIV,
era possuidor de afável caráter. Mas, como monarca da grande nação francesa, era fraco e incompetente. Na verdade, Luís XVI recebera um país que, nos 2 últimos reinados, vira esgotar-se e dilapidar-se os seus recursos materiais em verdadeiras orgias palacianas, em guerras inúteis e gastos desnecessários. A revolta, os ressentimentos, o ódio, a fome, tudo alimentado por longo tempo, desabaram sobre as cabeças coroadas dos descendentes da Casa dos Bourbons. Napoleão foi exilado para a pequena ilha de Elba, de onde fugiu por 100 dias, durante os quais o seu império cresceu de novo. Renunciou, definitivamente, ao poder na pequena ilha de Santa Helena, em meio do Atlântico. Louis Pasteur. As profecias de Nostradamus sobre acontecimentos mais recentes também são notáveis. Nesta predução ele cita o nome do microbiologista e uma data. É incrível. Pasteur será celebrado como um deus quando a Lua completar o seu grande ciclo. Louis Pasteur, químico e biólogo francês, 1822 a 1895, é fundador da microbiologia. Suas primeiras pesquisas, referentes à cristalografia, originaram a estereoquímica. Descobriu as bactérias anaerobias, o que conduziu a estabelecer sua doutrina de não espontaneamente da geração de germes. Em 1881, iniciou os estudos sobre a raiva, com o espírita, Dr. Paul Gibler, que levaram ao aperfeiçoamento de uma vacina. Como predisse Nostradamus, Pasteur, em seu tempo, foi elevado ao panteão das celebridades, pelo que fez, com absoluto desprendimento, pelo ser humano. Adolf Hitler. Nostradamus fez várias previsões, extraordinariamente corretas sobre Hitler. Alguns versos sintetizam a vida do ditador alemão e profetizam que sua morte em Berlim, em 1945, jamais será satisfatoriamente elucidada. Nas montanhas da Áustria, perto do Reno, nascerá de pais humildes um homem que pretenderá defender a Polônia e a Hungria e cujo destino nunca será determinado. Outros versos referem-se aos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que o exército alemão invadiu a França através do rio Reno. Conquanto a maior parte da Europa estivesse unida contra Hitler, o Hitler conseguiu vitórias surpreendentes sobre as forças aliadas. Uma fera selvagem e furibunda atravessará os rios, a maior parte do campo de batalha estará contra Hitler. O profeta francês refere-se, assombrosamente, a armas ouvidas nos seus e a máquinas de fogo voador, referências inequívocas à aviação, aos bombardeios e até às primeiras bombas V, que aterrorizaram os ingleses. Nostradamus chega a ponto de descrever, com detalhes, a figura de um piloto em tempo de guerra, com sua máscara de oxigênio, capacete e óculos, como semi-porco, semi-homem, quando as batalhas são travadas nos céus. Hiroshima e Nagasaki. As devastadoras bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki foram assinaladas pelo vidente provençal, de modo a não deixar dúvidas. Perto do porto e em 2 cidades haverá 2 calamidades até então nunca vistas. As cidades a que se referiu Nostradamus são Hiroshima e Nagasaki, ambas são portuárias e tanto a explosão, e principalmente a radiação, constituíram o ponto crucial da Segunda Guerra Mundial, representando, diga-se de passagem, a vingança norte-americana pelo bombardeio, pelos japoneses, a Pearl Harbor. Nostradamus, como de resto os mais notáveis profetas, são acusados de aves agoreiras, predizem, normalmente, acontecimentos funestos, desastrosos. Afirma Kurt Eger de Grossen Propese Ungendis Nostradamus in Moderne Deutung, que o profeta francês tem sido comparado a Cassandra, a infeliz princesa troiana que vaticinou o triste fim de sua cidade. Na verdade, as predições dos profetas, através do tempo, refletem, sem embargo,
os resultados das atitudes criminosas, negligentes e irresponsáveis do homem sobre a face do planeta onde vive ou tenta, viver. Raros são os olheiros do futuro que preveem fatos notáveis e alvissareiros para a humanidade, conquanto os desastres sempre tragam, em si mesmos, o germe do progresso tecnológico e científico e algum amadurecimento moral. E ainda segundo Nostradamus, por mais que o ser humano contribua para tornar a vida um rosário de medos, apreensões e pessimismos, jamais conseguirá acabar com a vida na Terra. O planeta azul permanecerá girando em torno do Sol, e conhecerá, embora em futuro ignoto, definitivos momentos de prosperidade espiritual, ponto de partida para a consolidação de ideias fecundas e imperecíveis. Afinal de contas, o homem é um ser trino, constituído de corpo, perispírito e espírito. O corpo perece em função de doenças e catástrofes. O perispírito que a alma fluidicamente reveste, são ambos inextinguíveis, perenes, nada os afetará, nem mesmo a ação desintegradora da energia nuclear. As incríveis predições de Jacques Cazotte sobre a Revolução Francesa. Não apenas Michel de Nostradamus predisse a eclosão da Revolução Francesa, em que desponta o sacrifício do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. O poeta e escritor Jacques Cazotte, 1720 a 1792, realizou, em fins de 1788 ou começo de 1789, impressionantes profecias sobre o que iria acontecer. E aconteceu, nos bastidores da Revolução, quando seriam levados ao patíbulo nobres e intelectuais que, de uma forma ou de outra, contrariariam os postulados revolucionários. Jacques Cazotte fora convidado para participar de uma tertúlia na residência senhorial de Sébastien Roche-Nicholas-Champort, membro da Academia de Letras e um dos favoritos do rei Luís XVI. Entre os convivas, além de Cazotte, figuravam o Marquês de Condorcet, Jean-Antoine Nicolas Caritat, filósofo e matemático, mais tarde deputado da Revolução e presidente da Convenção, Jean-Sylvain Bailly, astrônomo, escritor e membro da Assembleia Constituinte, o Visconde Félix Vicq d'Azur, um dos homens mais ricos da aristocracia francesa, Guillaume de Lamoignon, um dos ministros do rei, seu confidente e, mais tarde, seu defensor no tribunal revolucionário, o Sr. de Nicolai, o Sr. Jean-Antoine Boucher, Jean de Larpe, descrente, ateu, que desprezava Jacques Cazotte, e outros ilustres convidados. Em meio à alegria do seleto grupo de intelectuais, em que pontificavam os cânones da filosofia voltairiana, Jacques Cazotte, que até então se mantivera em estranho mutismo, manifestou-se em tom muito sério. Senhores, todos serão testemunhas dessa grande e sublime revolução que tanto desejam. Os decretos da divina providência são imutáveis. Todos aqui a verão. Responderam-lhe, divertidos, que ele profetizava o que todos sabiam. Mas as consequências, advertiu Cazotte, sabem quais serão as consequências para cada um dos senhores? O Marquês de Condorcet foi o primeiro a querer saber. Com ar fingido e ingênuo, disse, um filósofo não se desgosta de encontrar um profeta. Adiante Abacuque vai falar, Condorcet, prossegue Cazotte. O senhor morrerá sobre o pavimento de um cárcere, tomando veneno comprado para furtar-se ao carrasco, vitriolo que os próximos tempos obrigarão a sempre carregar consigo. Alguém lembrou que Jacques Cazotte, autor de O Diabo Amoroso, costumava sonhar de olhos abertos. Todos riram. Condorcet, mordaz, irônico, volta a interpelar o vidente. Senhor Cazotte, o conto que inventou agora não é tão agradável como seu diabo amoroso. Mas que diabo lhe trouxe à mente esse cárcere, esse veneno e esse carrasco? Que tem isso com a filosofia e a razão? Exatamente, retrucou Cazotte traço, em nome da filosofia, da humanidade e da liberdade, quando a razão for a rainha,
encontrarão os senhores o seu fim. Acontecerá precisamente durante o reinado da razão. Na França, nesse tempo que há de vir, só haverá tempo da razão. Nicholas Champort, que não conteve o riso, um riso sarcástico, zombeteiro, perguntou: não, senhor, casou?